Estamos começando mais um Papo sobre Tela. Essa é a edição número 11 e hoje a gente vai ter uma convidada muito bacana, uma convidada especial, que é a Débora Rael Eva. Sempre comigo, Rogério Martins, e com Oscar D'Ambroso, o crítico de arte mais querido do Brasil, né? Então, Oscar, a Débora, bem-vinda, Débora. Porque todo artista plástico, geralmente, né, o Rogério não me deixa mentir, nem a Débora, vocês estão acostumados a pensar nas 3 dimensões. Você vai fazer fichinha técnica, né? Todo mundo já passou por essa experiência de uma maneira ou de outra. O interessante do Einstein é que ele joga um quarto elemento aí, que é a dimensão não só do espaço, mas do tempo. E eu acho que a obra da Débora, né, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, contando até como ela entrou nesse mundo da arte, é que a obra dela tem essa dimensão, né, do tempo muito forte. Né? Tempo e espaço dialogam muito. E a gente vai ver isso logo nos primeiros trabalhos que estão no portfólio dela, né? Como ela pensa essa questão. Então, não necessariamente uma visão física, mas uma visão artística, que, portanto, é mais repleta de liberdades. Né? A gente pode viajar muito mais e fazer essas pontes. Então, eu queria agradecer a Débora, né? Agradecer primeiro ao Rogério, né, por essa parceria. Agradecer a Débora por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, né? E queria que você contasse um pouco como que você entrou nesse universo da arte, dessas 3 dimensões espaciais, essa dimensão do tempo, como é que foi? Quer dizer, como que a arte entrou na tua vida ou como que você entrou na arte? Bom, boa noite, primeiramente, a todos. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Oscar e pelo Rogério. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui e batendo esse papo aqui com todos vocês. Como que isso entrou na minha vida? Na verdade, eu acho que, de alguma forma, a arte sempre teve na minha vida. Eu talvez tenha algo que é comum a muitos artistas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de desenhar desde muito pequena. Então, das primeiras coisas que eu me lembro, das primeiras lembranças que eu tenho de bem pequenininha do que eu gostava de brincar, era de desenhar. Eu sempre tive caderno, meus pais sempre me incentivaram, sempre gastei muito tempo desenhando, pintando, entrei em escolinhas de desenho, enfim. Mas na vida adulta, vamos dizer assim, a minha formação é desenho industrial. Fiz desenho industrial no Mackenzie, já faz um bom tempo. Porque quando chegou a hora da gente, todo mundo passa por isso, que tem que escolher o que vamos fazer, o que vamos estudar para a vida adulta. Eu sempre tive esse interesse por desenho e pelo campo das artes, e acabei escolhendo desenho industrial. Fiz minha formação em projeto de produto. Na época tinha essa divisão, acho que ainda existe essa divisão entre projeto de produto e projeto gráfico, e fiz então minha formação em projeto de produto. Então essa coisa das 3 dimensões para mim era uma coisa importante, apesar de que eu nunca trabalhei com produto. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com projeto gráfico, com comunicação visual, mas assim, como eu sempre me interessei muito por essa parte de comunicação, eu comecei trabalhando em agências de embalagem. O 3D foi importante para mim nesse sentido. Então, eu sempre trabalhei em agências, depois fui para o mundo corporativo, onde estou até agora, mudei um pouco aí de algumas empresas, mas continuo. Então, tenho uma vida dupla aí, tenho uma vida dividida ao meio. Inclusive, hoje eu peguei um livro que eu gosto, que fazia tempo que eu não lia, que eu achei que tinha a ver com a conversa de hoje, que é do Ítalo Calvino, que é o Visconde Partido ao Meio. E eu tenho essa sensação, que eu sou uma pessoa partida ao meio, porque eu me divido entre 2 coisas que eu gosto e que me interessam, que são complementares algumas vezes, mas em outras elas são conflitantes, vamos dizer assim. Então é um desafio manter esses 2 fazeres, né? Em um eu tenho já bastante bagagem, bastante tempo. Em outro eu me considero iniciante, então eu comecei a estudar. Em 2011 eu comecei a fazer uns cursos de desenho, acompanhamento de projeto, porque eu já tinha feito uma pós-graduação em comunicação e artes. Depois eu fiz o meu mestrado em comunicação e semiótica, em 2008. E aí, lá para 2011, eu achei que eu precisava colocar um pouco a mão na massa. Eu vim aí de um background muito teórico, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Porque a minha parte prática estava no design gráfico. E aí eu quis experimentar algumas coisas que já estavam me chamando há bastante tempo e eu estava meio que adiando, estava meio que evitando, estava com um pouco de medo de me aproximar. Então comecei a estudar com um pessoal bem legal, fazendo cursos livres, participando de grupos de estudo. E aí, em 2013, eu fiz um curso que para mim foi um marco, foi um divisor de águas. Foram 5 semanas, onde eu precisei fazer uma mudança mais radical, assim, na minha vida, e aí eu comecei o que eu posso chamar da minha produção. Trabalho hoje bastante com fotografia, apesar de não me considerar fotógrafa,
mas eu acho que a fotografia me ajuda bastante para o tipo de coisa que eu quero fazer. Eu tenho a sensação, eu costumo dizer isso ultimamente, porque isso ficou forte a partir de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas que enxergam o meu desenho nas minhas imagens, nas imagens que eu produzo. Então, eu não falo que eu faço fotos, eu faço imagens, né? Eu acho interessante que você estava falando assim do seu começo, né, de fazer embalagens e tal. Coincidentemente, assim, eu não estudei design industrial, mas eu sempre trabalhei em agências e teve um bom tempo da minha carreira que eu trabalhei em agências de merchandising e a gente fazia muita embalagem, né? Eu fiz vários tipos de embalagens. Eu não criava a mecânica da embalagem, assim, mas o design, o formato. Minha área sempre foi mais a parte de fora da embalagem, mais o rótulo da embalagem do que a própria embalagem. Mas eu também trabalhei bastante com embalagem e eu gostava de mexer com essa coisa do papel, né? A gente fazia muita embalagem de papel. A gente fazia muito mock-up, né, Rogério? E às vezes a gente criava mesmo as embalagens de papel para testar os encaixes e tal, né? E fazia muito mock-up, né? Na época que os mock-ups eram feitos à mão, assim, não tinha computador. Não existia computador. Fazia as letrinhas, a gente chamava de marcação de letra, fazia os mock-ups para fotografar. Tinha muitos produtos que a embalagem não estava pronta, mas a campanha precisava ficar pronta. Aí. E aí a gente fazia mock-up fotográfico, assim, uma ilustração, quase uma fotografia hiperrealista, né? Uma ilustração isso aí. Tinham agências especializadas nisso, né? Para fazer as embalagens. Então eu também sempre tive essa coisa do 3D presente, assim, desde essa época, essa prática de mexer com 3D, de mexer com cartonagem. E uma coisa que é legal, que a gente sempre enfatiza isso, né, para todo mundo, que esses caminhos que o artista percorre até chegar até ele ser um artista, né, todas as outras áreas de atuação, a formação de cada pessoa, onde ela nasceu, onde ela viveu, e a profissão, principalmente, é uma coisa muito interessante que faz com que os artistas que não são só artistas, né, que vêm de outras profissões, possam trazer esses conhecimentos, um know-how diferente aí, enriquecedor, assim, né? E eu tenho alunos que são médicos, alunos que são engenheiros, que são todo tipo de profissão, que é muito bacana isso, né? Você ter uma profissão e é compatível. Você pode ser um artista e pode ter uma outra profissão, mas nada impede a criação, a capacidade das pessoas de criarem arte e trazerem isso para enriquecer o mundo da arte. Assim, acho isso muito importante. Eu achei também. Eu dei uma olhada no seu site, eu vi que você tem um background muito semelhante ao meu. Mas foi legal você tocar nesse ponto, porque quando eu pensei em fazer uma virada na minha vida, eu tive um momento que eu tive essa visão romântica, que eu ia fazer uma guinada e tal. Eu entrei num processo que eu queria, negar ou não abandonar tudo que eu já tinha feito para poder me dedicar a uma coisa nova. E aí, em determinado momento, eu percebi o que ia realmente fazer diferença para mim era a partir de todo esse background que eu já tenho. Que isso aqui é o que eu faço, talvez, de diferente. Isso é que torna meu trabalho, talvez, interessante de alguma forma, pelo menos para mim, né? Então, eu achei muito legal você falar isso, porque no primeiro momento eu tive esse movimento, sabe? Não, eu vou deixar tudo isso para lá e vou ser outra coisa agora. E não existe isso. Você já é uma... A partir de quando você é um artista? A partir da hora que você decidiu ser, você já é um artista e não precisa largar tudo para ser. Mas é comum, assim, as pessoas se encantam, né? A arte, fazer arte é uma coisa fantástica, é encantador, e as pessoas ficam encantadas com a arte e querem largar a profissão e falam, calma, vai devagar, senão não vai ter dinheiro para comprar tinta, tem que não sai do emprego, assim. Eu acho que você tem coisas legais para fazer, né? Na verdade, não precisa. Você tem que ter um objetivo, conciliando sua vida, ajeitando ela, talvez diminuir um pouco o horário, né, de algumas coisas para sobrar mais tempo para fazer a arte. É perfeitamente possível. Existe uma discussão, né, que é muito antiga entre essa questão do design, porque o design ele tem um objetivo, né? Você faz um produto para alguma coisa. Vou dar um exemplo bem grotesco. Você tem o briefing, e tem uma função, mas a cadeira é feita para sentar. Assim, uma coisa bem simples, né, para quem está nos ouvindo. Quando você vai para a arte, você começa a fazer a cadeira que não é para sentar. É uma cadeira que é para questionar o ato de sentar. Eu queria saber um pouco da Débora, quer dizer, essa passagem para você
Quer dizer, não é nenhuma passagem, né? Mas esse diálogo entre esses dois conceitos, como que ele aconteceu na tua cabeça? Porque é interessante isso, porque acho que não são antagônicos, quer dizer, acho que tem pontos de contato sutis, né, que acho que dá para trabalhar. O que eu acho legal de alguém que se forma dentro desse espectro do design gráfico ou do design de produto, que tem toda essa bagagem ou tem essa formação voltada para atender uma demanda, para atender um briefing, para atender um cliente, eu acho que o que isso traz de legal para um artista, pelo menos no meu ponto de vista, é que ele te ajuda a tentar evitar um pouco que uma coisa que eu sempre tive medo, de que o artista fica fechado nele mesmo, que ele reinventa as coisas só para ele, e ele acaba tendo uma coisa meio egóica, não sei, uma coisa meio autocentrada, que eu acho que atrapalha o trabalho, né? Porque o trabalho do artista, ele é um pouco solitário, pelo menos é um pouco mais solitário do que o trabalho de um designer, com certeza, mas o que eu sempre quis, o que eu sempre procurei com o meu fazer, seja ele em design, seja ele agora na parte das artes visuais, eu sempre procurei, o que importa para mim é me comunicar com as pessoas de alguma forma. Sempre quero saber o que a pessoa está pensando sobre aquilo, ou o que é uma imagem que eu produzi fez ela pensar, ou o que ela enxergou ali, ou o que ela gostou ou não gostou, se aquilo incomodou, se aquilo conversou com ela de algum jeito e tal. E aí eu acho que, como designer, você faz muito esse exercício de... você não é o centro da coisa, entendeu? E quando eu trouxe isso para a arte, eu tento pensar que eu também não sou o centro é o trabalho. Ele me demanda alguma coisa. Então, o que é legal é que, como ele vem de mim mesma, claro que essa demanda está sendo feita através do sujeito que está aqui, não é de um terceiro. Mas eu não sei se eu estou sendo clara. Eu vejo em muitos artistas, eu tenho muitos amigos de várias formações, né, de várias idades até diferentes, de várias gerações, e em alguns deles eu sinto ainda um certo apego, não sei se apego é a palavra, mas uma certa preocupação e um discurso muito centrado em si. E eu acho que o designer, ele abre mão disso, sabe? Ele deixa o objeto falar. Eu acho que nesse sentido, a minha formação em design gráfico me ajuda, pelo menos a tentar fazer esse exercício de evitar uma coisa que eu não quero, que é ter uma conversa sozinha, ou de querer dizer que eu sou incrível, ou, sabe assim, eu acho que nesse sentido o design te ajuda a dar aqueles 2 passos para trás e olhar o trabalho às vezes um pouco de fora, um pouco de um jeito um pouco mais distante, não sei. Desaparecer um pouco do trabalho, né? Exato. Essa profissão, né, de designer me trouxe agilidade e objetividade. O artista plástico, ele cria o problema dele para ele mesmo resolver, ele é o cliente dele, né? E aí ele vai ficar o tempo que precisar para fazer o trabalho. No design gráfico, não, você tem prazo para fazer as coisas. Uhum. E às vezes de manhã você está fazendo uma coisa, à tarde você está fazendo outra. Verdade. Então, essa coisa de mudar de chavinha, para mim, foi uma prática bem legal, assim, de manhã estar fazendo um produto voltado para criança e à tarde voltado para um adulto ou para mulher, especificamente, né? Eu pude trabalhar com vários produtos. E é isso, você foca em fazer uma coisa e tem um horário para terminar aquilo. E aí você muda. Tem um negócio com prazo, que é um negócio absurdo. Muda completamente para outra coisa, e amanhã você vai fazer outra coisa completamente diferente. Isso foi bacana, assim, me deu uma agilidade, uma esperteza, assim, de transitar de uma coisa para outra, mudar de canal mesmo, assim. Agora eu sou isso, agora muda de canal, agora eu tô fazendo. Acho que ajuda a gente a não se apegar também ao trabalho, sabe? Claro que a gente... Isso também é um lado legal. Você não se apega, não sei se isso é bom. Porque não é seu, assim, né? É seu e não é, né? Porque design nunca na minha opinião. Sempre de outro. Talvez por isso a gente até... e a gente tem pouca oportunidade de fazer... porque no design também tem alguns artistas que tem um design específico, tem um traço específico, e aí ele é contratado justamente porque ele tem aquele traço. No meu caso, não. Eu trabalhava numa agência e eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Já vinha as coisas pré-determinadas, eu que tinha que ter jogo de cintura e me adaptar àquela linguagem daquele produto para fazer do jeito que tinha que ser feito.
né? Então é um pouco diferente. Eu acho que eu gosto de pensar que a gente tem um exercício aqui, tem a possibilidade da invisibilidade, sabe? Sabe quando você é criança, que você pensa qual poder você gostaria de ter? Eu gostaria de ser invisível. De poder Harry Potter, aí, nosso momento Harry Potter da noite, né? A capa da invisibilidade. Aí, pronto. Não é verdade? É incrível, é muito poderoso você poder ficar invisível. E aí, fazendo só essa brincadeira com o design, dependendo do tipo de caminho que você segue dentro do design gráfico, claro, inclusive eu estudei designers que são pessoas onde o nome deles é incrível, extremamente potente, forte, eles têm um trabalho autoral maravilhoso, tem toda uma gama de trabalhos, e eu também trabalhei em agência, tive minha agência, enfim, trabalho para outras empresas, e você é invisível, é o jeito de você ser invisível. Os artistas plásticos têm poder, né? Tem o poder de emocionar as pessoas, provocar as pessoas e mexer com a cabeça delas. Então, de certa forma, a gente tem alguns poderes. Os designers mais famosos, né, só para defendê-los um momento, eles têm um pé muito grande na arte. Se você pegar os tops, né, sem citar nomes, né, mas eles têm um quê de artistas muito fortes. E tem alguns artistas plásticos que também têm um pé no design, né? Com alguns módulos, né? Principalmente que trabalham com estruturas modulares, etc. Né? Então, eu acho que essas fronteiras, elas são tênues. Né? A gente tem grandes artistas. A arte mais construtivista, né? Praticamente design. Assim, né? E você tem uma estrutura muito parecida. As coisas se misturam, né? Tem uma conversa muito grande entre você criar um logo e criar uma arte a partir de um grid, por exemplo. Mas o que eu acho legal, eu acho que existe mesmo toda essa melange, essa mistura, que é muito interessante, existe mesmo, mas eu ainda gosto se tem alguma coisa que dá para a gente colocar, que eu coloco sempre para mim, e que me ajuda a trabalhar nas duas coisas, é que quando você está falando sobre design, você está propondo uma resposta para algum problema, você está sempre sendo pontual e você tem que responder alguma coisa. E na arte, você pode continuar com as perguntas, não tem problema. Elas só vão se transformando, talvez. Desse caminho das embalagens e tal, que aí você já se enveredou para o handmade, se interessou, como que foi? Quando eu decidi que eu queria abrir essa outra frente, essa outra possibilidade na minha vida, e eu comecei a trabalhar com coisas que eu vinha pensando há muito tempo. Eu tenho sempre aqui meus caderninhos e fazendo um monte de anotações e como que isso poderiam virar trabalhos e como que a minha formação mais teórica começou a sugerir coisas para mim e tal. Eu parti de algo muito simples, que eu acho que muitos artistas também partem, é um tema até bastante recorrente no mundo da arte, que foi pensar que eu não tinha de onde começar, mas que eu tinha que começar com o que eu tinha, e o que eu tinha era o meu corpo. Então, eu ia fazer alguma coisa, algum trabalho, onde eu trouxesse essas questões espaciais, que para mim já tinham ficado bem interessantes aí quando eu fiz o meu trabalho aqui de pós-graduação, pensar essas questões de espaço e tempo, com o que eu tinha, que se tirassem tudo de mim, eu tinha isso, era o meu corpo. E eu ia fotografar eu mesma, o meu corpo, não para mostrá-lo como corpo, nem para identificá-lo como sendo meu, mas para construir, a partir dele, outras formas, outros corpos, outras paisagens, outras situações que estavam nascendo a partir do corpo como um objeto, simplesmente. Assim. Foi daí que eu parti. Esse aqui já é um trabalho até mais recente, onde um colega que falou para mim, olha, você aqui nesse trabalho finalmente colocou a sua cara, né? Você colocou... Os primeiros eram muitas deformações, eram umas construções, eram uns corpos deformados, eu tinha até interesse em fazer uns corpos meio estranhos, teve uns que eu fazia onde eu queria fotografar, eu queria fazer alguns exercícios onde eu fotografava partes do meu corpo que eu não enxergava, que eu não tinha muito acesso, e eu não sou uma pessoa que se preocupa com o corpo, ou que tem uma formação
que trabalha o corpo. Então, eu não sou bailarina, não sou ginasta, não sou uma pessoa dos grandes exercícios físicos, então não tenho aquele corpo torneado, idealizado, nada disso. Então, eu tinha esse desafio de mostrar um corpo diferente mesmo e como eu podia acessar partes do meu corpo que eu não conseguia, enfim, pensando até uma coisa do que estava dentro e do que estava fora. Então, tem uma série de trabalhos que nem estão aí nesse portfólio, que são mais antigos, mas eu considero muito exercícios mesmo, onde eu tinha esse diálogo e eu construía esses corpos diferentes, deformados. E quando eu comecei a mostrar isso para as pessoas, foi muito engraçado, porque eu via uma coisa e as pessoas começaram a ver outras completamente diferentes. E aí isso é legal, né? Muito isso é bom. legal. Eu achei isso incrível. Umas falaram, nossa, mas isso é meio sensual. Isso... Eu falei, gente, não estou vendo nada disso. Um tempão atrás, logo que surgiu o Instagram, eu comecei até a fazer uns exercícios e postar umas imagens que eu estava trabalhando, e depois eu tirei, porque as pessoas falavam, o que é isso? Que imagem esquisita? O que você está fazendo? Não, né? Falei, gente, é muito doido, porque você não tem controle sobre o que a pessoa vai ler daquela imagem. Isso é o que é mais legal, né? É aquilo que a gente está falando, a imagem ela fala, não é você. Você perde o controle totalmente, é pior que filho, né? Porque filho ainda você tenta segurar, né? Agora, a obra de arte, quando você posta, no caso o Instagram, né? Que hoje é o grande, né? Canal, você não tem a mínima ideia como a pessoa lê. Né? Às vezes você tem toda uma intenção, um projeto, etc. Aí você posta e você percebe que virou outra coisa. Isso é muito aí legal. Tem que saber lidar com isso. Né? E abre muitas possibilidades também. Né? Então, eu achei que isso foi uma coisa que me interessou muito. Aí eu comecei a testar outras coisas e tal. Mas foi a partir de 2019, assim, 2018 um pouco, 2019, aí o ano passado acho que aconteceu mais. Eu achei que, em 2019 eu fiz a residência, eu participei de uma residência onde apareceu essas imagens, aí, que tem a cabeça, aí tem a perna, foi uma residência muito legal também. Eu acho que algumas coisas começaram a aparecer um pouco diferentes. Assim. Esses trabalhos são os últimos? São mais recentes, esses são do ano passado, assim, onde eu comecei a trabalhar com outros corpos mesmo, com outros objetos, construindo esses objetos. Hoje eu estou fazendo muitas coisas assim nesse sentido, até para meio lidar ou discutir um pouco tudo que estava acontecendo, né? Algumas situações muito difíceis, muito duras que a gente teve que lidar, que a gente não estava preparado, e aí aconteceram... Esse trabalho vem do caderninho, Débora? Voltando à questão do caderninho que você mencionou. Essas imagens vêm de caderninho ou são imaginação pura? Como é que é o processo? Esse aqui foi imaginação. Na verdade, esse trabalho nasceu de um outro que eu tenho, mas tem um trabalho de penas e pedras que eu gostei muito de fazer, e esse nasceu depois daquele. Eu estava um pouco lidando com essa questão de tempos muito estranhos que tiraram a gente do nosso equilíbrio, tiraram a gente do nosso prumo. E aí eu achei que com esse trabalho, pelo menos para mim, eu estava discutindo isso, sabe? Uma coisa... Ele tem uma certa ambiguidade, mas ele também fala de um certo rigor ou de um certo equilíbrio, né? Porque essas peças, para eu colocá-las em pé, demorou um pouquinho, cada uma delas. Elas são compostas por uma parte de metal, por um ímã, tem 2 ou 3 partes de metal cada uma, pelo menos um ímã e uma pena. E aí eu tentava equilibrar as penas a partir dessas construções, de maneira que elas ficassem seguras, né? De que elas não caíssem dessas estruturinhas. Esse prata, né? Você banhou as peças ou isso é resultado do preto e branco da fotografia? Não, isso é resultado da fotografia, porque algumas delas elas têm cores um pouquinho diferentes. Umas são bem prateadas, outras são até douradas. E aí a obra existe como fotografia, não como... Então, isso foi uma dúvida para mim, viu, Rogério? Porque no começo ela era os objetinhos. Eu fiquei em dúvida se eu mostrava os objetos, se eu mostrava a imagem. E uma vez, um dia, discutindo num grupo, porque esse trabalho nasceu ao mesmo tempo que Os Edificantes, o outro trabalho que está depois desse. Eu fiquei em dúvida se eu mostrava cada uma sozinha, e aí a gente estava num grupo conversando e as pessoas acharam esse trabalho em particular interessante ser mostrado junto, as 6 formas de segurar uma pena juntas. Por isso que eu escolhi mostrá-las dessa forma. Mas acho que eles podem existir tanto na fotografia como
Uma pessoa me sugeriu isso uma vez. Por que você, quando for expor, não expõe os objetos e tal? Eles são bem pequenininhos. Eu gostaria de saber de você, Oscar, o que você acha, assim, a minha resposta assim? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Não, porque é o seguinte, você falou na sua apresentação, achei isso bem profundo, que você se vê como uma criadora de imagens, né? E não como uma fotógrafa. Você fez essa fala, né? E eu acho que me parece que isso deve estar norteando um pouco o teu pensamento, né? Nesse momento, pelo menos, né? Maio de 2021. Claro que pode mudar, né? Na semana seguinte, né? Felizmente, o ser humano tem essa capacidade. Então, quando você mostra esse trabalho, esse conceito me parece que permeia, né? No momento que você entende isso como uma imagem, que é como eu entendo também, né? Respondendo para o Rogério, e não como uma fotografia. Ela pode ser qualquer coisa, me parece, né? Eu tenho essa leitura dela. Né? Na verdade, você lê isso como uma imagem. É nessa direção que o teu trabalho está caminhando? É exatamente isso. E talvez até tenha a ver um pouco com o que o Rogério estava falando um pouco antes, dessa coisa que o designer tem de produzir coisas com uma certa velocidade. Eu tenho um pouco isso. Então, às vezes, eu quero testar minhas ideias com uma certa velocidade, que se eu for testar com o desenho, ou se eu for testar com a aquarela, vai demandar um pouco mais de tempo para eu chegar no resultado que eu consiga enxergar o que está acontecendo. Então, eu gosto de produzir essas imagens dessa maneira, porque eu quero ver se está funcionando. Mas está crescendo bastante, eu estou fazendo muitos. Esse edificante foi muito interessante, porque eu comecei a construí-los também pensando em... E aí eu comecei a mostrar para as pessoas, e tem uma coisa arquitetônica forte, né? Então o pessoal começou a ver edifícios, construções. Ele cresceu pra caramba, ele já está em outro estágio, eu já construir mais estruturinhas dessas. Eu tenho essa coisa que eu me sinto acumuladores, tá? Acumuladora. Eu comecei a acumular alguns objetos, alguns materiais para construir algumas ideias. E aí eu acho que esses trabalhos que estão acontecendo agora, do ano passado para cá, discutem exatamente isso mesmo. Acho que tem tudo a ver isso que você comentou sobre as imagens. Porque tem uma verticalidade, né? Essa série toda, elas parecem meio faróis, né? Tem essa característica, né? Uma verticalidade bem marcada, né? Mesmo no anterior, né, que o Rogério mostrou pra gente, ele tem esse vertical, né? Que você pode interpretar aí de mil maneiras, né? Mas mesmo arquetipicamente falando, né? Tem essa ideia de ir para algum lugar, né? Lá para cima, seja lá o que for. Tem uma ortogonalidade, né? Tem uma verticalidade, tem uma simetria um pouco. Isso também, 2020 é outro caminho. Aí, né? Eu acho que aqui começa a misturar corpos de naturezas diferentes, né? Eu acho que ainda traz um pouco de um princípio meu lá de trás, onde eu tinha essa... eu partia desse pressuposto que as imagens que eu estava produzindo tinham que ser feitas com a minha mão, então eu estou fotografando, por isso que chama 4 mãos, porque tem as 3 mãos que aparecem na imagem e a que está produzindo a imagem também. Essa questão do PB, Débora, acho que vale a pena também conversar um pouquinho. Ó. Esse trabalho nasceu PB? Não é esses que a gente estava vendo, só para... Porque é uma decisão também, é uma escolha, né? Todos. Esse aqui agora, no estágio que ele está hoje, eu estou testando ele com cor, porque eu acho que quando a gente traz... Eu quis tirar a cor porque o que me interessava era a forma mesmo, né? Como eu estou sempre achando que eu estou falando de espaço, que eu estou falando de desenho, eu tiro a cor porque eu acho que é uma informação que não me interessa. Agora, quando eu estou fazendo alguns que tem cor, eu vejo que o discurso vai para o outro lado, né? Eu até estava mostrando outro dia para uma amiga minha, e ela falou, nossa, agora... Esses que você começou a fazer com cor, talvez você já esteja começando a querer dialogar um pouquinho com pintura, porque você está montando uma escala, está montando umas paletas aqui, o seu discurso agora está talvez abrindo para o outro lado, porque realmente eu tiro a cor de tudo, na maior parte das vezes, porque o que me interessa são as formas mesmo. Nesse eu gosto desse contraste, né? Acho que tem uma coisa de gestalt, né? De continuidade, de coisas apagadas e coisas mais destacadas, que eu acho que realmente preto e branco funciona muito bem. Esse é um trabalho que nasceu, na verdade, de uma proposição de um grupo que eu participo. A gente tinha a oportunidade de ir para uma feira no Chile, e aí o grupo ficou definido que todo mundo ia fazer uma bandeira.
para mandar, inclusive por questões até mais práticas, né, poder enviar para lá e tudo mais. E aí todos os artistas do grupo se propuseram a pensar uma bandeira. E aí eu acho que tem uma coisa aqui que eu acho legal mencionar também, acho que eu já comentei com o Oscar em outras conversas, mas também tem a ver com o que o Rogério estava falando. Eu não sei se é por conta do meu background como designer gráfica, mas eu tenho essa coisa das séries, eu não consigo, às vezes, fazer... Eu começo a pensar sobre alguma coisa, eu começo a gerar vários Mas dentro isso é muito bom. da família, assim. Tinha mais bandeiras, eu comecei a fazer e fiquei a louca da bandeira. A bandeira que foi para essa exposição foi a preta, que eu gosto bastante, ela é uma bandeira toda negra, com um zíper no meio, mas e aí a gente podia fazer qualquer tipo de bandeira, eu, obviamente, aqui fica bem óbvio qual bandeira que eu escolhi conversar com. Que a gente tem um zíper grande. Dá para ver direitinho. Para Para chegar nesse trabalho, por exemplo, Débora, aí tem muita assim, pesquisa, erro e acerto. Como que é um pouquinho essa parte do teu processo criativo? O meu processo é um pouco mais acerto e erro mesmo. Eu começo a pensar, claro que isso aqui nasceu de desenho, mas algumas coisas minhas, eu começo com textos, eu escrevo algumas coisas que me sugerem algumas imagens, que aí eu começo a testar alguns materiais, e aí eu acho que eu escolho o que eu acho que tem a ver com aquela ideia, com aquele sentimento, com aquele conceito que estava me perseguindo, que estava me rondando, sabe? Então isso aqui foi desenho, mas foi acerto e erro também, foi tentativa, tentei com papel, depois tentei com tecido, mas qual tecido? Eu queria dividi-la ao meio, porque eu acho que era como eu sentia o que estava acontecendo, uma nação repartida ao meio. De novo, e aí, falando de novo do Ítalo Calvino. Tá forte, né? Nossa, eu trouxe até para cá, porque eu falei, gente, é tão bonito isso. Eu até trouxe o livrinho aqui, porque é muito potente. O que eu gosto dessa imagem é que você tem um elemento que é real, né, que é uma perna, se identifica que é uma perna, que você tem algo figurativo, e aí você vai para a sombra, que é uma ficção. E isso se dá justamente sobre a areia, né? E o que é de mais fascinante na areia é que ela escorre, né, no meio dos nossos dedos, ela vai escapando. Então, para mim, até quando eu falei do tempo na abertura do nosso bate-papo, essa foto, para mim, tem essa questão do tempo. Eu já não sei mais o que é real e o que é imaginário. Se o real é a perna, se o real é a sombra, se o real é a perna apertando o chão, né? Se você fizer um zoom, né, você vai notar que tem pé e deixa uma marca na areia. Entrando, né? Mas está entrando, exato. Você não sabe, né, se ela está entrando, se vai entrar, se vai sair. Então, acho que a Débora, nesse trabalho, particularmente, né, eu comentei isso, você foi muito feliz em criar essas incertezas, né? O que me chama é incerteza, né? Eu gosto do mistério, né? Vocês sabem disso. Então, para onde vai essa perna? E é uma perna só, né? Aí, você falou essa pesquisa do corpo, aí eu fico, onde está a outra perna? Quer dizer, em que posição está essa outra perna para fazer uma lógica? E aí vem a questão da arte, que a arte não tem que ter lógica, felizmente. Né? A arte tem que gerar inquietação. Nossa, fica uma frase meio séria. Mas de vez em quando dá 5 minutos de seriedade, ou 5 segundos. E eu acho que essa imagem, para mim, foi justamente isso, né, quando eu a vi. Me deu essa inquietação. Ela tem uma lógica perversa, ela tem uma lógica que inquieta. Então, acho um belo trabalho. Né? Você foi muito feliz. Né? Você estava falando do tempo, e é um relógio de sol também, né? O que eu gosto nessa imagem, eu também produzi alguns trabalhos durante essa residência, que foi numa residência que é na praia, entrar em contato com algo que, para mim, também tem uma carga afetiva muito... Eu nasci na praia, então eu tive assim, a oportunidade de fazer algumas coisas nesse ambiente. Acho que essa leitura do Oscar conversa diretamente com algumas coisas que sim permearam a minha pesquisa durante aquele tempo. Mas o que eu gosto de pensar com esse trabalho, e com alguns outros, eu acho que a maioria deles eu sempre tenho um interesse em trazer esse lado ambíguo da imagem. Talvez isso também tenha a ver com alguns artistas e um designer muito querido, que eu considero um mestre, e que falava sobre ambiguidade. Como a ambiguidade ela pode trazer informação nova, e como quem está lidando com a imagem, tem que estar construindo essa imagem, ou esse diálogo, ou essa conversa, tem que saber exatamente o quanto de ambiguidade ele traz para o que está fazendo, né? Se você pesa muito a mão, talvez as pessoas não consigam entrar, não consigam acessar, mas se você também
tira demais, a coisa fica óbvia demais e talvez quem está olhando perca o interesse. Eu sempre tenho isso em mente, assim, mas eu me enrosquei num pedaço de uma raiz de uma planta que estava no chão, assim. Não sei, eu gosto dessa coisa que você não sabe direito, um braço, é uma coisa meio deformada, é um elemento que você reconhece. Estranho, né? Você não sabe direito, é estranho, não sei. Eu acho que à primeira vista não dá nem para entender que é um braço e uma mão, né? Você precisa pensar um pouco. A coisa do mistério que o Oscar estava falando, essa é bem misteriosa. Tem que dar um tempinho, né? Uma distância e um tempo, eu acho, né? Para você entrar nesse universo que foi criado. A gente tende a pensar que uma imagem que vem de uma origem fotográfica, ela é instantânea e você vai ler ela muito rápido, né? Você bateu o olho e já vai decodificar. Então, eu tento brincar um pouco com isso, sabe? Criar algumas imagens que, apesar de ter esse background, né, vem de uma imagem produzida com uma máquina fotográfica, que ela leve um tempinho para você conviver com ela ali e tentar ver o que está acontecendo. Tem que ter um namoro, né? Essa imagem tem que ter um namoro, né? De cara, você, às vezes, não se apaixona. Eu acho que tem que ter um namoro para entrar. E você tira várias fotos para escolher depois? Tiro, às vezes é complicado. Porque é diferente, né? Uma coisa é você fazer muitas para escolher a que você quer, e a outra coisa é a questão das séries. São duas coisas diferentes, né? Porque mesmo depois que você descobre... Essa aqui foi uma só, não é de série, não. Tem algumas que depois que eu testo muito, eu descubro que depois tem que ter outras, né? Tem que ter uma família. Aquela residência foi muito legal, eu fiquei bastante sozinha, eu gosto muito de ficar sozinha. E eu encontrei essa pedra, porque eu estava tentando achar algumas coisas que tivessem a ver com as medidas, com as dimensões do meu corpo e tal. Eu achei essa pedra que encaixou perfeitamente no meu pescoço aqui. Ela tinha até uma coisa meio abaulada. Eu falei, nossa, que legal, encontrei uma pedra que encaixa exatamente nessa medida aqui do meu pescoço. É um jogo de texturas também bem bacana, né? Da textura da pedra, da pele. Acho que tem a ver a pele, com areia, pedra. Eu gosto bastante do resultado. E eu queria muito essa coisa do sol durão, sabe? As minhas fotos, elas não têm uma luz suave, delicada. E essa também foi autorretrato, essa também, assim, você que tirou. Das minhas fotos só tem uma que não foi eu que fiz, que acho que é a que está na sequência dessa. Essa foram alguns formatos que eu fiz com o corpo na areia e depois fotografei. Esse sol estava muito interessante, era um sol bem duro, bem sol do meio-dia. E ele fez uns desenhos muito perfeitos na areia. Era o fim da tarde ou era o começo? Não, era tipo meio-dia, isso aí quase. As sombras não eram sombrinhas, né? Então, ela é seca, né? Era uma sombra potente, dura. Assim. Eu fiz várias aqui nesse lugar. Eu adorei os desenhos que foram aparecendo. Por isso que eu acho que o meu trabalho ainda tem a ver bastante com desenho. E a realização dele é mais lenta ou mais rápida, vamos supor? Aí tem a questão da sombra, claro. Esse é um trabalho que você depende da sombra, né? Você depende de um tempo que está fora de você. Isso é doído ou é tranquilo? Não, mas isso na hora que você descobre uma oportunidade, do tipo, puxa, essas sombras aqui, deixa eu aproveitar, enquanto o sol não muda, não sai, vai para outro lugar, ou começa a ficar nublado, ou fica uma sombrinha suavezinha. E aí aqui foi muito legal. Eu estava sozinha na praia, mas eu fiquei depois imaginando, se tinha alguém me vendo, estava achando que a pessoa estava em surto. Porque eu falei, nossa, deixa eu fazer um monte de coisa para ver o que acontece. Porque não dá para planejar muito, né? Esse trabalho não dá para planejar, ao contrário de outros. Você tem que ir testando e fazendo e descobrindo. Esse aqui é uma foto que não fui eu que fiz, né? Eu precisei de uma outra pessoa para fazer para mim. Esse foi um trabalho que eu pensei de um dia para o outro. Eu testei sozinha algumas coisas para ver se funcionava, mas a imagem que eu queria produzir precisava de uma pessoa fora de mim. Mas eu acho que acho que fala sobre tempo. Mostra uma possibilidade de você também interagir com o que você tem feito hoje. Talvez o que eu estou fazendo hoje tenha vindo disso aqui, né? Essa questão do corpo continua, Débora? Assim, você está pensando em retomar isso de alguma maneira? Continua. O problema é o tempo, né? Aquilo que eu já estava falando mais cedo. Às vezes eu não tenho tempo para fazer.
Então eu fico aqui com o caderno, eu tenho muito essa coisa dos cadernos, então os cadernos que eu fico anotando as ideias para depois testar, fica aqui um monte de caderno. Não são coisas muito precisas, mas tem muito texto, assim, às vezes são textos que depois disso nascem as imagens. Mas para responder a questão do corpo, tem algumas coisas assim que eu estou resgatando do corpo, mas eu estou agora com algumas imagens que eu tinha e estou desenhando por cima. Tem umas coisas que são de apagamento, que eu tinha feito há um tempo atrás e abandonei e estou retomando. O caderninho tem mais desenho ou mais texto? Olha, alguns já tiveram mais desenho, mas eles têm mais texto. Aí eu comecei a separar, eu começo a classificar um caderno que vai ter textos que são textos, como se fossem uma poesia, uma prosa, não sei. E outros que têm as ideias, tipo, pegar isso, juntar com aquilo e colar não sei aonde, testar. Fazer não sei o que, pintar, não sei o que, testar. Então, um é só de ideias a executar, o outro é só de textos que aparecem, que eu acho que depois vão me ajudar a fazer o trabalho. É um pouquinho caótico, assim, aí você mistura os cadernos, um que era para anotar texto, vira caderno de descrição de coisas que você quer testar, e tem uns que são de desenho. E as fotografias viram desenhos depois? Olha, uma época virou, viu? Eles viravam desenhos. É porque eu gosto desse jogo, assim, de o desenho virar fotografia, a fotografia virar desenho. Que às vezes eu acho que o meu trabalho, o que eu já estou discutindo, para mim, já às vezes está complicado, está complexo. E tem um pouco questão técnica também, não é todo material que eu vou conseguir lidar com ele totalmente, né? Eu gosto muito de guache, gosto de um pouco de aquarela também, mas, por exemplo, o óleo que eu estou aqui rondando, aí já dá um pouco mais de... Aí tem que pensar um pouco mais, né? Mas aqui você tem é praticamente uma pintura, né? Acho que isso aqui são exercícios de alguém que talvez estivesse com vontade de pintar e estava tentando resolver algumas questões cromáticas, enfim. Depois dos corpos deformados, eu comecei a fazer uns, assim, que eram colagens. Eu brinquei bastante com colagem também, e aí eu tinha muito essa coisa de fazer colagens que fossem analógicas, bem analógicas. Como eu lido com o digital muita parte do meu tempo, não me interessava fazer imagens digitais, do Photoshop, nada disso. Eu tentava resolvê-las analogicamente. Assim. Mas quando você pensa em pintura hoje, você imagina pintura... Que tipo de pintura que vem à tua cabeça? Olha, é mais matérica? É uma coisa mais aquarelada? Não, acho que é mais matérica. Esse diálogo de materiais, particularmente, me atrai bastante, né? De você trabalhar com materiais diferentes, um é contraponto do outro, né? Tem as texturas, mas tem também a questão do peso mesmo, do próprio material. Eu estou com vontade de misturar material, umas matérias com a tinta. A coisa do peso, o que vem para cima, o que vem para baixo, qual material vai machucar mais o outro, sabe? A pedra é uma coisa muito bonita, né? A pedra tem até uma densidade nela mesma, né? Às vezes não precisa fazer nada com ela, né? Ela já é. Né? Tem alguns desenhos que eu usei a pedra para criar essa dualidade mesmo entre o plano e o volume, que eu acho que acontece aqui. Embaixo é uma colagem, inclusive, uma colagem que se aproxima só pelo toque. Tem algumas coisas que eu acho que veio também de uma discussão anterior, de quando eu estava estudando o processo de montagem, que era a montagem mais fundamental, que é o processo de simplesmente aproximar duas imagens para que uma terceira apareça as duas imagens não se misturam. Pela aproximação, elas geram uma terceira coisa. Essas colagens que eu fazia nessa época aqui tinham essa identidade, tinham esse exercício aí implícito, e eu comecei a trazer as pedras como um contraponto aí de volume para as imagens também. E uma época eu desenhei um pouco com as pedras também, então tinha alguns desenhos que eu fazia e que depois eu usava as pedras não só para fazer parte deles, mas para criar desenho, para criar textura. Essas eram pedras que eu identificava com esses corpos, e aí eu achava que tinha um diálogo entre as formas, mesmo as composições dos corpos que eu construía, com as pedras que eu escolhia para colocar junto com eles. Que aí você tem várias seleções, né? As seleções das pedras, a seleção das imagens e a composição, né? São quase 3 processos, né? Exatamente. Eu tenho uma coleção de pedras, tem muitas pedras que eu vou... Eu esqueci que você era acumuladora, né? Também de pedra. De pedra também. Não, eu tenho um problema com espaço, um absurdo, eu tenho pouco espaço. Isso é interessante, esse espelhamento como também... Então, aqui foi uma coisa... Faz coisa... a gente pensar, né? Que
mas que tem a ver com aquela minha curto, mas que preocupação em manipular a imagem digitalmente. Isso aqui é uma imagem que está só aproximada, está só encostada uma na outra. Não tem blend, não tem retoques e não sei o quê. É uma imagem que eu produzi porque eu transformei ela num modular. Mas você tem essa coisa de não retocar mesmo? Isso é importante para você? Não, aqui nessa época não tinha, né? Tá. Os edificantes já tem um pouco de retoque, porque eu preciso mexer na cor deles e tal. Aqui é que não tinha, porque eu queria só era construir uns corpos deformados, umas coisas estranhas. Quer dizer, aqui é aproximação, né? Se eu entendi direito. Aqui é pura aproximação, entre aspas. Pura aproximação, exato. Não tem nada retocado e estampado. É uma imagem que ela se grudou aqui também. Essa composição ficou bonita, né? Ficou muito boa. Eu gosto bastante dessa época. Eram umas coisas que eu fazia assim, muito instintivamente, para ver o que acontecia. Tudo muito coerente, né? E a gente vê que, assim, é difícil falar de bom gosto, né? Mas eu fiz essa seleção que eu achei que representava, né, um pouco de tudo do que eu já tinha feito. Composições impecáveis, assim. Então, essas já são lá mais do começo, 2017, já está indo para trás. É isso. Eu acho que tem uma coisa meio geométrica, então é um corpo que, né, que tem essa característica orgânica, mas que está aqui tentando ficar num formato geométrico desenhado, que era bem isso, a geometrização, né? Então eu queria fazer o meu corpo ficasse quadrado, ou com algum gesto eu construísse um triângulo. Aqui foi um exercício muito legal que eu fiz durante um tempo, onde eu fazia as fotos dos corpos e fazia as colagens, fazia esses corpos deformados, aí eu montava eles, e aí eu fotografava, imprimia, abria, e de novo montava e fotografava, abria, para fazer um exercício que eu queria testar até quanto cada um deles iria aguentar, sabe? De transformar em 3D e voltar a ser 2, e transformar em 3D o 2 e voltar de novo a ser plano. Eu queria testar quanto esse corpo ia aguentar, sabe? Acho que eu sempre tive alguma coisa de ficar testando esse corpo. E aí apareceram uns desenhos interessantes, assim, fazendo isso. Então, isso aqui tem camadas depois, porque aí eu fui sobrepondo, né, algumas coisas, fui recortando. Então, dos vazios começaram a aparecer cheios da imagem que tinha sido gerada anteriormente. Mas eu gostava desses corpos que apareciam, que você não sabia direito o que era. E aí eu gostava de ver a reação das pessoas, porque, assim, eu nunca fotografei nada, nenhuma parte íntima do meu corpo. Pelo jeito como eu montava as imagens, as pessoas enxergavam coisas. Nossa, você está fazendo uma foto assim. Eu falei, gente, esse é meu cotovelo. Eu achava legal isso, sabe? Como você consegue construir outros corpos, outros espaços a partir do seu, de uma... Não, mas aí tem um exercício do olhar, né? Eu acho que é um exercício do seu olhar e de motivar o olhar do outro, né? Você curte isso, né? Acho que foi a primeira coisa que tem a ver com o jogo, uma coisa de jogar mesmo, Falou em jogo, né? De brincar. Esse foi alguns exercícios que eu fiz também numa época que eu estava num outro grupo e a gente tinha algumas coisas de jogos e eu sempre gostei. Eu adorei esse dominó. E o dominó tem uma coisa modular também, né? Que é muito interessante. Exatamente. Você pode construir vários corpos, né? Dependendo de como você joga, dependendo de quem joga com você também. Porque é infinito. Eu gosto dessa coisa também de pensar se existe um limite, se isso pode se estender infinitamente, a gente pode ficar para sempre fazendo. Não são postais tradicionais feitos a partir de ícones da cidade, mas sim a partir de índices da cidade. Então são pedaços de chão com parede, ou são pedaços de fachadas de prédios que para mim eram interessantes porque tinham uma certa modularidade, um certo ritmo. E aí eu fiz uns postais que eles também se desdobravam e formavam pequenas estruturas. Você podia montar ele de várias formas. E depois, fechadinhos, eles ficavam no padrão, no formato padrão de postal. Cada um tinha um título. E eles tinham essa coleção aí. Todos eles eram uma famíliazinha. E depois, mais uma série, né? Deles, era uma série. E aí, em alguma face de cada um deles, eu criei como se fosse uma paletinha, assim, onde estão as cores que compunham a paleta daquele todo. Todos eles têm uma face que meio revela qual é
a paletinha de cada um deles. Esse é daquela série das pedras. Eu fiz vários Porque desses. a pedra já vem... Eu gostava de aparecendo. colocá-los no chão, assim, eles tinham uma coisa bacana, porque eu guardo meus trabalhos, e alguns deles são em lona, outros são em papel, então eles têm uma maleabilidade diferente. Eu gostava de prendê-los com as pedras, ancorar eles, sabe? Você retoma ela, como funciona? Esses aqui, 2016, 2017, eu acho que são as séries mais que têm a ver com essa parte do corpo, das construções que são colagens, que são só montagens por aproximação, que tem essa coisa do 2 com 3, né, o 2D com 3D, onde as pedras entram para, tá vendo, para segurar o trabalho. Essa série já é uma série mais antiga, tá vendo? Foi bem em 2015, 2016. E aí tinha tinha umas séries também, onde as fotos não eram esses corpos deformados, eram umas fotos que pareciam entranhas, então podia ser um pedaço de intestino, podia ser, sei lá, eu gostava de pensar que podia ser um estômago, um útero, qualquer coisa assim. Eu gostava de imaginar que eu poderia criar imagens de coisas que eu não consigo ver mesmo. E aí esses são alguns desenhos que eu comecei a fazer por cima das imagens. Então eu fazia as colagens, fazia as montagens, e aí eu trazia essas camadas de tinta, de borracha. Eu gosto muito de trabalhar com grafite e apagar, deixar as marcas desse registro. Aqui as pedras fizeram parte do... Esse rabiscado foi com a pedra? Foi com a pedra. Um pouco com borracha, porque a borracha ajudava a desenhar, porque o grafite é muito denso, né? Ele cobre mesmo. E aí eu comecei a testar várias borrachas, umas mais duras, outras mais moles, mas eles têm embaixo, principalmente, alguns riscos que foram feitos com as pedras também. Acabou, eu tava gostando. Todo fim, né? Todo fim é um novo começo, que é isso. Folga, né? A gente vai falando, muito bom. Que eu falei assim, eu gostei muito do seu trabalho por uma série de motivos, mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, realmente todas as composições são primorosas, assim, muito bem feitas. Esse ponto é um ponto que tocou o Oscar também, mas para mim eu achei realmente que você tem trabalhos, às vezes, muito simples, e são muito bem resolvidos. Eu acho que a Débora é muito cirúrgica, né? Acho que, além de designer, tem um lado de cirurgiã, né? Você seria uma excelente cirurgia cardíaca. Alguma coisa nessa área, né? Não sei, poderia ser médico. Então, não só pela habilidade, né, do fazer, né, que o Rogério comentou, mas é um trabalho limpo, né? Ele é um trabalho limpo. Então, acho que é uma característica, né, sua. Acho que não é nem a questão de ser um mérito, acho que não é nem bom nem ruim, mas é uma característica, né? E o jeito que você mostra o portfólio, para mim, também ele é bem cirúrgico, ele é bem tranquilo, ele não tem sobressaltos, né? Pelo menos eu não sinto, talvez algum outro no passado tivesse, mas esse que você mostrou pra gente hoje, ele né? Ele tá no mesmo patamar, né? Tem uma lógica, tem o storytelling dele, né? Tem uma narrativa. Então, acho que isso valoriza muito o teu trabalho, né? Você está de parabéns e obrigado por compartilhar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito boa essa conversa. Obrigada pelo espaço, né? Pelo tempo de vocês também, pela leitura generosa. Estou muito feliz, estou muito contente. Principalmente porque eu adoro conversar, eu acho que os trabalhos, eles servem para isso, sabe? Para gerar conversa. Assim, eu sempre tenho essa sensação que minhas imagens são muito simples, e eu acho que elas são mesmo, para falar de coisas talvez um pouco complexas. Não, mas acho que elas são diretas, né? Eu acho que são imagens que você cria com uma certa objetividade, como eu falei, uma limpeza. Elas evocam complexidades. Foi muito legal, foi uma aula para a gente também de todas essas questões que a gente falou, de composição, usar uma linguagem simples, direta, objetiva e ao mesmo tempo muito poética. Eu acho que o fundamental quando a gente vê, né, um trabalho conjunto são essas trocas. Então acho que isso foi o mais importante do diálogo, né? A Débora colocar as questões, o Rogério fez as visões, né? As minhas também. E eu acho que é isso que nos enriquece como seres humanos. É fundamental o diálogo, né? Exercitar a capacidade do diálogo é fundamental. Então, eu fico muito feliz, cada conversa que a gente tem, né, Rogério, com os mais diferentes artistas, das mais diferentes tendências, de poder conversar. Eu acho que isso é um dom. Talvez a maior capacidade humana, né, as formigas não conversam, né, a gente conversa. E eu acho que tem que valorizar isso de verdade, entender como isso é importante e como isso constrói, né, artistas melhores na sociedade melhor. Foi muito tranquilo, graças a vocês dois, que me receberam aqui de um jeito muito carinhoso, muito generoso, agradeço. E relação existe entre o que a gente faz e o que a gente fala. Então, eu acho que é uma coisa que vem me acompanhando e vem sendo um aprendizado contínuo. Indiquem nossos vídeos,
A gente está falando dessa questão de que o papo é importante, essa conversa, essa troca é importante. Então, quanto mais pessoas puderem ver os nossos vídeos, continue acompanhando os programas. É importante que vocês acompanhem e apoiem o canal. Não esqueça de deixar o joinha, de curtir, porque assim esse diálogo vai se ampliando e a gente vai fazendo uma comunidade de artistas cada vez mais integrados e está todo mundo junto aí no mesmo barco, né? Todo mundo lutando pela cultura, pela arte. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Saúde para todos. Tchau. Tchau, tchau.